Olá, crianças! Eu sou a professora Luciane das Práticas de Matemática. No encontro anterior, nós vimos com a professora Michele algumas explorações do nosso espaço vivido a partir da observação e da manipulação de objetos e com a conexão da matemática com as outras áreas do conhecimento, nós passamos para o campo das representações. A partir deste trabalho, alguns de nossos colegas enviaram as produções que realizaram em casa com os seus familiares. Então, eu quero que vocês observem aqui na tela o trabalho do Nicolas e do Noan na construção de mini-cidades e também o trabalho da Heloísa, que ela chamou de cidade com embalagens, e no espaço das representações, por meio do desenho, a Giovana, que realizou o desenho do mapa do tesouro. E hoje eu vou propor para vocês um desafio para iniciarmos. Atrás deste quadriculado eu tenho uma imagem e aos poucos, abrindo quadro por quadro, eu quero que vocês tentem imaginar qual é a imagem que está atrás dessa organização com os quadros cinzas. Então, vamos lá, abrindo o primeiro quadro. O que será que nós temos ali? Ao fundo. Que cor vocês observam? Tem alguma ideia, algo que vocês conheçam, com o que se pareça a imagem que está neste pequeno recorte da figura? Ainda nenhum palpite? Agora, o que será que nós temos? Parece que tem algumas dobrinhas. Será que aqui é um chifre? É uma perna? Será que... o que será que é? Será que é um animal? Talvez não seja, Talvez seja outra coisa que a gente ainda não sabe. Aqui, agora é possível saber o que era o elemento presente no primeiro quadro? É uma planta, não é mesmo? Vamos abrir mais um. Com o que se parece? Será que é um jacaré? Um crocodilo? São patas, não são? Mais um. E agora, o que vocês imaginam que é? Alguma ideia? Vamos abrir mais um quadro. Opa, temos mais um elemento aqui que nós podemos pensar em algo. O que vocês imaginam que seja? E agora? Alguma ideia? Já estão mais próximos? Aqui, já conseguiram descobrir? Conhecem? Sabem o nome dele? Eu fiz algumas pesquisas e encontrei este livro aqui, Dino Aventura 4D. E ele traz informações em relação a este dinossauro. Sabem o nome dele? Ele se chama estegossauro. E vocês têm ideia do tamanho do estegossauro? Ele tem aproximadamente o tamanho de um ônibus. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? É bastante grande, não é mesmo? Então, ele tinha, pelos registros dos pesquisadores, uma altura aproximada de 4 metros e um comprimento que variava de 6 a 9 metros. E vejam, estas informações são sempre aproximadas. Após o tamanho, quanto será que ele pesava? Se ele é assim tão grande como um ônibus, tem todo esse comprimento, era possível de ter toda essa altura, qual será que era a sua massa? Olha só, a massa, que habitualmente nós chamamos de peso, ela mostrava, pelos registros, uma variação de 1.800 quilogramas a 3.600 quilogramas. Após a massa, qual será que era a velocidade do estegossauro? Se ele era assim tão grande, será que ele era rápido também?
Ou será que ele era muito lento? Mais ou menos. Nessa relação distância-tempo, ele conseguia percorrer de 5 a 15 quilômetros em uma única hora. E vocês têm uma ideia de onde viviam os estegossauros? Observem aqui na tela. Nós temos duas representações do nosso planeta. A primeira, na forma de globo, indicando a presença dos estegossauros na América do Norte e na Europa. E também por meio do planisfério na América do Norte e na Europa. É hora da curiosidade. Onde viveram os dinossauros? Vocês sabiam que já existiram dinossauros no Brasil? Neste primeiro momento, observem essa organização. Ela foi enviada como colaboração do professor Robson Tadeu Bolzon, da Universidade Federal do Paraná, e a partir do planisfério são feitas as indicações, né, dos registros de onde foram encontrados fósseis de dinossauros em nosso planeta. E no Brasil, vocês sabiam que aqui também já existiram dinossauros? Eu também realizei algumas pesquisas e encontrei o material de uma jornalista muito curiosa, que é a Luísa Massarani, e ela produziu este livro, Dinossauros do Brasil, com inúmeras informações que instigam, que despertam a nossa curiosidade e nos trazem muito conhecimento. Então, a partir da leitura desse livro, eu organizei algumas informações, inclusive este mapa eu organizei a partir do que ela apresenta no registro dela, aqui no livro, certo? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os dinossauros no Brasil, trazendo algumas curiosidades para vocês. Eu realizei mais algumas pesquisas e eu trouxe 4 exemplos de espécies de dinossauros que existiram no Brasil. Então, a primeira que eu trago para vocês, o Sacissauro. Ele é bastante pequeno, uma altura aproximada de 70 centímetros, o comprimento próximo de 1,5 m e a sua massa, né, 5 quilogramas. Então, um dinossauro relativamente pequeno que foi localizado, os vestígios constam na região do Rio Grande do Sul e o seu nome, Sacissauro, é, inclusive, uma referência ao folclore brasileiro, ao personagem do nosso folclore aqui no Brasil. A outra espécie, Trigonossauro, já maior, com uma altura aproximada de 3 metros, quase 10 metros de comprimento, a sua massa era próxima de 7 toneladas, 7.000 quilogramas. A outra espécie, Pycnonemosauro, já relativamente um pouquinho maior que o anterior, com uma altura de 4 metros, um comprimento aproximado de 9 metros e com a sua massa próxima de 6.000 quilogramas, 6 toneladas. E o quarto exemplo, o Amazonsauro, que foi encontrado lá no alto, né, na região amazônica, com uma altura aproximada de 5 metros, um comprimento de 13 metros e a sua massa aproximada de 10 toneladas, 10.000 quilogramas. E vejam, nestes 4 exemplos, estas
informações relativas à altura, comprimento, massa, são sempre dimensões aproximadas a partir dos vestígios que os pesquisadores foram encontrando ao longo do trabalho e que foram fazendo os registros para constarem nos seus materiais. Assim como nós localizamos alguns dinossauros lá no mapa do Brasil, agora nós vamos nos encantar com uma outra coisa na matemática, uma outra forma de localização. Então, vamos para o nosso momento descobrindo a matemática. Eu quero que vocês observem aqui esse primeiro quadro, organizado em linhas, as linhas nomeadas todas com letras, e este segundo quadro, organizado em colunas, e as colunas nomeadas com números. Agora imaginem que nós vamos reunir as duas informações, colocando o primeiro ou o segundo quadro, um sobre o outro, e nós vamos ter a sobreposição desta maneira. Nós temos um quadro único, organizado em linhas, que estão nomeadas por letras do nosso alfabeto, A, B, C e D, e nós temos as colunas que estão nomeadas numericamente de 1 a 9. Então, vamos verificar como funciona essa forma de localização na matemática. Eu quero que vocês observem, então, o quadro. Nós temos uma rocha posicionada sobre ele, e existem duas informações que permitem fazer a localização dessa rocha. Nós temos uma primeira informação, que é a sua linha, e nós temos uma segunda informação, que é a sua coluna. Neste caso, nós temos linha B, coluna 3. E vejam, na matemática, nós sempre apresentamos primeiro a informação da linha, depois a informação da coluna. Estas duas ideias separadas por vírgula e entre parênteses. Quando nós demarcamos desta forma, nós dizemos que estamos colocando a posição em que se encontra sobre este plano. Nós temos, então, a rocha posicionada tanto em linha como coluna, e neste caso nós temos aqui a linha C e a coluna 8. E vejam, linha C, coluna 8, as duas informações separadas por vírgula e apresentadas entre parênteses. Mais um exemplo, nós temos então aqui a linha B, a coluna 5, e vejam, sempre primeiro linha, depois coluna, as duas informações separadas por vírgula e entre parênteses. Uma proposta para vocês realizarem agora. É bastante simples, então, os materiais necessários: uma folha para anotações, um lápis, pode ser uma canetinha, uma caneta, aquilo que vocês tiverem à disposição. Não precisa ser uma folha de papel grande, pode ser uma folha pequena, como esta, né, que eu estou mostrando para vocês. E como vai funcionar essa tarefa? É uma espécie de desafio. Se vocês observarem, nós temos o mesmo quadro organizado em linhas e colunas. As linhas estão nomeadas com letras do nosso alfabeto. As colunas estão nomeadas com números, mas percebam o seguinte: quando nós fizemos a localização das rochas, elas estavam ocupando uma única posição. O que acontece agora
com as imagens dos dinossauros colocadas sobre este quadro, organizado em linhas e colunas. Cada um deles ocupa mais de um quadro, mais de uma posição. Então, observem, por exemplo, que para eu fazer a indicação desta imagem, deste dinossauro, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4 quadros. Então, eu tenho 4 posições que eu preciso indicar. Então, vamos jogar, vamos verificar como que isso funciona. Observem este que está posicionado ali. Quais são as coordenadas dele? Eu vou fazer primeiro este quadro, o outro, e assim sucessivamente até que eu apresente as 4 informações necessárias. Então, aqui no caso, eu tenho na linha C e na linha D informações que precisam ser pensadas para indicar a localização do dinossauro. Então, vejam só, eu tenho aqui um palpite de 4 posições e nós vamos fazer a conferência destes pontos de localização. Então, o primeiro que foi indicado, C1. Isso mesmo, correto. O C2 também corresponde à figura do dinossauro? Vamos verificar. Sim, corresponde. E agora, mais uma posição, D1, linha D, coluna 1. Sim. Em seguida, para completar a imagem do dinossauro, qual é a posição que falta? É realmente a D2? Vamos verificar. Sim, é exatamente a D2. Então, agora, vamos jogar. Então, agora, eu vou colocar um a um os quadros com as imagens dos dinossauros. E conforme nós formos realizando a localização dos quadros que compõem a imagem, nós vamos fazendo as conferências. Então, a primeira imagem e um tempo para vocês identificarem, mas prestem bastante atenção. Para cada imagem de dinossauro, sempre nós temos mais de uma posição indicada no quadro. Então, prestem bastante atenção, façam com calma. Lembrem que primeiro vocês vão indicar a informação linha, em seguida a informação coluna, que essas duas ideias precisam estar separadas por vírgula e apresentadas entre parênteses. Tempo para vocês.
Agora vamos considerar aqui uma resposta que foi indicada. Vamos verificar se esta resposta corresponde ou não à posição do dinossauro sinalizado com o círculo em vermelho. A primeira posição, A3, então. Linha A, coluna 3. Vamos verificar. Isso mesmo, correto. A próxima informação, linha A, coluna 4. A4. Verificando, sim, exatamente. A terceira informação, linha B, coluna 3. Conferindo, isso mesmo. E a próxima informação, linha B, coluna 4. Exatamente. Então, nós temos toda a imagem do dinossauro representada e as 4 posições que essa imagem ocupa no quadro organizado em linhas e colunas posto ali. Agora, uma outra imagem para vocês observarem e anotarem as coordenadas. Percebam que agora o dinossauro, né, a imagem, não ocupa apenas 4 quadros. Nós temos mais posições que precisam ser indicadas. Então, um tempo para vocês. Conferindo agora um possível resultado. Vamos verificar as posições que foram indicadas. A primeira delas, linha B, coluna 5. Isso. A seguir, linha C, coluna 5. Também correto. Linha D, coluna 5. Ok. Próximo, linha B, coluna 6. Opa! O que aconteceu aqui? A imagem do dinossauro ocupa essa posição? Não. Então, o que acontece com a linha B e coluna 6? Não vale. Próximo. Linha C, coluna 6. Correto. Linha D, coluna 6. Correto. Não temos mais informação indicada. O que aconteceu aqui? A imagem está completa? O que acontece? Falta algo, né? Que é aqui. Linha D, coluna 7. Próximo. Tempo para vocês anotarem as informações.
Então, agora, conferindo, vamos lá. Linha C, coluna 1. Linha C, coluna 2. Linha D, coluna 1. E, por último, linha D, coluna 2. Isso aí, resposta correta. Mais um para nós finalizarmos. Tempo para vocês. Conferindo, então, mais um palpite, vamos lá. Aqui, primeira indicação, linha A, coluna 7. Opa, tem informação? Tem imagem de dinossauro ali? Não. Então, essa indicação de posição não vale. Vamos conferir a próxima. Linha A, coluna 8, sim. Linha A, coluna 9, sim. Linha B, coluna 7. Ok, temos ali uma parte da imagem do dinossauro. Linha B, coluna 8. Linha B, coluna 9. Agora sim, nós finalizamos a imagem do dinossauro. Então, gostaram da proposta da aula de hoje? Nós nos encantamos com uma outra forma de localização bastante particular da matemática, que também é utilizada por outras áreas do conhecimento. Até a próxima aula!